Olá e seja bem-vindo a esse nosso bate-papo de hoje. Eu sou o Queiroz Batista. Vou falar sobre alguns princípios da manifestação dos sonhos. Nós sabemos que o universo é mental e tudo que existe nele foi produzido através da imaginação. Tudo que existe nesse universo, tudo que existe nesse mundo é fruto da imaginação. Sabendo disso, para que venhamos realizar nossos desejos, para que venhamos ter a realização dos nossos sonhos, é necessário que seguimos, ou seja, é necessário que obedecemos alguns princípios. A partir do momento que nós obedecemos os princípios que o universo nos coloca, podemos realizar nossos desejos, podemos concretizar o nosso sonho. Nós sabemos que esse universo também ele é mental. O primeiro princípio que eu coloquei aqui, que é de fundamental importância na realização do sonho, na conquista daquilo que você deseja, que nós desejamos, é ter em si um propósito definido. Todos nós que buscamos realizar um sonho, que buscamos ser uma pessoa de sucesso, que buscamos ser um vencedor, primeiro de tudo, nós devemos ter um propósito definido. Primeiro de tudo, você tem que ter esse propósito. Tenha um propósito definido. Quando se tem um propósito definido, você sabe para onde vai, você sabe o que quer. Sabendo o que você quer, sabendo para onde você vai, você pode realizar tudo. Porque o homem que não sabe para onde vai, o homem que não tem um objetivo traçado, ele não vai a lugar nenhum, ele não conquista nada. Por quê? Porque ele não sabe para onde quer ir, ele não tem uma meta a alcançar, ele não tem um objetivo a buscar. Então nós devemos ter sempre um propósito. Quando eu tenho um propósito, quando eu passo a ter um propósito definido, eu vou de uma maneira bem interessante, de uma maneira bem clara, eu vou de encontro àquilo que eu quero. Tem uma passagem do filme Alice, do País das Maravilhas, que eu acho muito interessante, onde Alice, de um certo momento, ela se encontra perdida e encontra o gato mestre. Nesse encontro, ela fica pedindo para o gato mestre direcionar o caminho para que ela possa sair. E o gato mestre pergunta para ela, para onde você quer ir? Ela simplesmente diz, eu quero sair daqui, eu quero ir para algum lugar. Então, ele responde, se você quer ir para algum lugar e não sabe para onde vai, qualquer caminho é caminho. O caminho tanto faz. Então, é assim também na vida. Se você quer ir para um determinado objetivo, se você sabe aquilo que quer, não é todo o caminho, não é toda a direção que vai lhe levar a esse objetivo, que vai lhe levar à realização desse desejo, desse sonho. Mas quando você não sabe, qualquer direção, qualquer rumo vai ser bem-vindo. Por quê? Porque você não tem um propósito definido. Então esse é um dos principais, ou digo, o principal princípio para a realização do seu sonho. Primeiro, quando você tem um sonho, você já tem um propósito. É só seguir esse propósito. É só seguir esse desejo. Não mudar constantemente. O que acontece com as pessoas, na grande maioria, é que as pessoas variam de desejo ou de propósito. De manhã estão pensando em um desejo, à tarde estão com outro objetivo, à noite com outro, no outro dia já tem outro propósito, ou seja, outro objetivo. Então ele não tem um definido, ele não sabe o que ele quer na verdade da vida. Então nós devemos ter sempre essa certeza, saber o que nós queremos da vida. Quando nós sabemos o que queremos da vida, nós podemos chegar aonde queremos. Então esse é o primeiro princípio e eu tenho ele como um dos mais importantes. O segundo princípio que eu também elenquei, não tão menos importante ou não menos importante do que o primeiro, que é do propósito definido, é de ter ou de formar uma imagem, ter a imagem daquilo que você quer. Se você sabe o que quer, se você tem um propósito, então passe a criar uma imagem do seu sonho, passe a formular uma imagem no seu imaginário, na sua mente. Crie de uma maneira bem clara uma imagem para que você possa ver, mesmo não estando presente, mesmo não estando ainda no presente, mas você vai ver na sua imaginação, você vai ver no seu imaginário aquilo que você quer. Então, passe a formar uma imagem. Passe a praticar a técnica do cinema mental,
uma das técnicas ensinada por Neville Goddard. Então, pratique a técnica do cinema mental. Que técnica é essa? Se veja na cena daquilo que você quer. Se veja como se fosse um filme que estivesse passando na tela da sua TV. Então, se veja como se fosse um filme que esteja passando na tela da sua televisão. E nesse filme você está presente, você está participando desse filme, você já está vivendo aquilo que você quer. Então, pratique essa técnica constantemente, faça uso dessa técnica, da técnica do cinema mental, e ao mesmo tempo também tire na sua imaginação, na sua mente, uma fotografia daquilo que você busca, daquilo que você quer. Primeiro você tem um propósito, depois você tem uma imagem daquilo que você busca. Quando se tem isso, você passa a viver, você passa a sentir, de uma maneira clara, você passa como se estivesse vivendo. Então, tenha sempre em mente a imagem do seu sonho realizado. Esse é um dos princípios de grande importância na realização do nosso sonho. Uma imagem formada daquele meu propósito já realizado, já como se eu estivesse vivendo. E aí eu vou ter o terceiro princípio, que tenha sempre fé e gratidão. Quando você tem essa convicção, o seu subconsciente vai absorver isso como real e ele vai trabalhar para que aquele seu sonho, para aquele seu desejo passe a ser concretizado. Não vá pensar na maneira como vai ser feito para esse desejo, para que esse sonho venha a se realizar. Não pense nisso. Esse não é trabalho seu. O universo vai se encarregar, ou seja, o Todo-Poderoso, ele vai se encarregar do seu sonho, vai se encarregar para que o seu sonho venha a se realizar. Não se preocupe com a fórmula ou a maneira que vai chegar até a sua mão o seu sonho. Se preocupe simplesmente em ter fé. Tenha fé e, acompanhado da fé, tenha gratidão. A gratidão é de fundamental importância. Então, nós devemos ter esses três princípios, que na verdade vai se transformar em 4 quando você une a fé e a gratidão. Mas tenha sempre um propósito definido, tenha uma imagem retida, ou seja, uma imagem daquilo que você quer. Viva como se já estivesse vivendo no presente, o futuro que você busca. E terceiro, tenha a fé e gratidão. Quando você junta isso, o seu sonho, os seus projetos passam a ser real, passam a acontecer, porque nós vivemos num mundo regido por leis. E quando você segue esses princípios de uma maneira bem clara, você está seguindo algumas leis universais. Quando você segue essa maneira de ter propósito, quando você segue a maneira de ter uma imagem definida e ter gratidão, fé, junto, o seu sonho vai realizar. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida de que tudo que você quer, você pode, você conquista. E você não deve nunca esquecer que você tem um ser muito poderoso em você. Você tem a presença divina, você tem a centelha divina em você. Quando você junta esses princípios e acredita que você não é um corpo, que você não é a mente e que você é um ser muito maior, que você é a presença de Deus, a centelha divina em você.